Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal de React, onde que aqui a sua opinião, por enquanto, tem liberdade, né? Por enquanto, a gente não sabe, né, até onde vai, né, essa nossa liberdade de expressão. Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui a vocês aqui, esse que tá mostrando na tela, esse rapaz aí, é o Pavinato, é um jornalista, ele foi num podcast lá dos irmãos, né, Irmãos Dias, né, e ele expôs a verdade lá, hein? Ele falou a verdade sobre o STF, que tem causado censura no país, sobre que, de fato, quem manda no país, infelizmente, é o Supremo Tribunal Federal, né? Conforme ele mesmo fala nesse vídeo aqui. Então nós vamos analisar esse vídeo aqui, vamos assistir, ver o que ele fala. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like para me ajudar e deixa um comentário e que, de fato, quem é que manda nesse país de fato? É o Supremo ou não é? Quem é que manda, né? Infelizmente é uma só pessoa. Mas vamos acompanhar esse vídeo aqui e vamos ver, vamos tirar nossas conclusões e ver também, né, quem é essas eleições de 2022 que foram fraudadas aí, entendeu? E tá repercutindo aí o Brasil inteiro. Vamos acompanhar esse vídeo aqui e vamos ver o que ele fala. Percebe-se isso mesmo. Aliás, muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar em STF. E de alguns anos pra cá, desde a era Bolsonaro, hoje a gente conhece o STF e que me parece que eles mandam no Brasil. Isso é o que tá ficando claro. Eles mandam no Brasil. É o que tá ficando claro pro brasileiro, né? Não é uma percepção, essa é uma realidade. Quero deixar claro, não é uma percepção. Um tribunal que prende governador de estado mostra que isso não é uma federação. E mostra que eles estão acima dos governadores dos estados. É verdade. Que, aliás, deveriam ser julgados pelo STJ e não pelo STF, pela Constituição, que determinam políticas de relação entre executivo e legislativo, que passam por cima da imunidade parlamentar, porque imunidade parlamentar, para um parlamentar, é inclusive para ele, no exercício da sua função, ele pode até cometer crimes de opinião. É por isso que é imunidade, senão não seria imunidade. Por que ia falar imunidade? Falar imunidade parlamentar só para falar coisas juridicamente viáveis. Não, imunidade é para isso. Então, eles mandam no governo federal, eles mandam no legislativo, eles mandam no executivo ali também, né? No legislativo federal e dos estados. E mais um detalhe. Agora, eles também mandam no processo eleitoral. O STF processo eleitoral tá mandando em tudo, cara. Lula e Bolsonaro. Foi um processo eleitoral transparente? Foi um processo eleitoral constitucional, legal, justo, jurídico? Foi um processo eleitoral democrático? Não. Não foi. Foi fraudado. Eu não vou falar de urna. Porque eu não sou técnico, eu não sei falar de urna. E eu nem chego perto desse assunto porque este tribunal proibiu-nos de falar de urna. Numa democracia você pode falar de tudo. Claro. Que democracia vem do grego, demo, povo, kratos é poder. Então não é governo do povo, pelo povo, não, é poder do povo. E numa democracia representativa, quando você elege alguém para administrar, para legislar, e confia na legislação que estabelece os critérios para a escolha daqueles que vão julgar, que poder sobra ao povo nenhum, já que todo poder emana do povo, poder não é flaco. Você não pode comentar, não pode falar nada? Você escolhe pessoas para legislar, administrar e confia no processo de escolha daqueles que vão julgar. E que poder sobra ao povo? O poder de contestar, o poder de falar. Eu não gosto disso, eu acho que isso está errado, eu quero saber isso. Eu quero ver a urna aberta. Você pode falar, você pode não obter, mas você pode falar. Isso que é democracia. Mas eu não quero chegar na urna. O que eu digo é, o processo foi fraudado? Foi uma fraude. O processo que sagrou Lula vencedor do pleito presidencial em 2022 foi fraude. Fraude por quê? Provo. Você pega, abre a lei eleitoral, tá lá escrito que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só pode fazer regulamentações das eleições até o dia 5 de março do ano das eleições. Tá na lei. Até que você não mude o calendário, tá na lei. Então a lei tá lá, ela é clara. O TSE só pode regulamentar as normas eleitorais até o dia 5 de março do ano das eleições. E nessas regulamentações ele não pode
suprimir direitos previstos na lei, nem pode criar penalidades que não existem na lei. Então são 3 critérios. O prazo, 5 de março, do ano da eleição. Segundo, não pode suprimir direito. Terceiro, não pode criar penalidade. O que aconteceu em 2022? Em 20 de outubro de 2022, o TSE lança uma resolução que pautou, que regulamentou as eleições daquele ano. Então, ou você me comprova que 20 de outubro de 2022 vem antes de 5 de março de 2022, ou eu estou certo e eles estão errados. Eu acho que 5 de março de 2022 vem antes de 20 de outubro de 2022. Claro, com certeza. Então, E agora, é hein? fraude. Olha isso. Aquela resolução foi fraude. Segundo, essa resolução, ela suprimiu direitos. Mesmo que ela tivesse sido feita no prazo, ela não poderia ter suprimido direitos. E mesmo que ela tivesse sido feita no prazo e não tivesse suprimido direitos, ela criou penalidades. Então ela é triplamente fraudulenta. E foram essas resoluções que tiraram perfis pró-Bolsonaro das redes sociais. Foi essa resolução que fez com que apoiadores de Bolsonaro tiveram direitos e garantias violados. E uma outra coisa mais absurda ainda, quando o Bolsonaro entrou com aquela ação falando da fraude no tempo de rádio, com um laudo técnico, muito ruim, aliás, o laudo técnico, Bolsonaro podia ter perdido aquela ação, mas aquela ação precisava ter sido distribuída, analisada e julgada. O que o Alexandre de Moraes fez não existe na lei. Ele pegou a ação, indeferiu de plano e aplicou uma multa de 20 milhões. Caraca, Então o Alexandre de Moraes, do fora, nas bênçãos do STF, fora da lei, cara. ele fraudou a eleição 2022, sem falar de urna. O processo eleitoral foi fraudado, isso eu não tenho dúvida. Ou você queima todos os livros e apaga todas as publicações de lei, porque basta olhar a lei, está escrito. E quando ele fez isso, e se sentiu muito confortável, e quando ele mandou prender em flagrante o Daniel Silveira, veja bem, isso aqui não é uma defesa do que o Daniel Silveira fez. Mas eu estou falando como jurista. Tá vendo aí, pessoal? Prisão em flagrante por um vídeo na internet. É possível? Não. Flagrante só existe em 3 tipos. O primeiro é o flagrante imediato, o próprio. Quando alguém... Você tá com a arma na mão, eu cheguei e vi você dando tiro com a arma na mão, eu falo, esteja preso. E seja preso, correto, mas é uma brincadeira. O povo leva a sério. Então a pessoa vai presa em flagrante. Quando você viu a pessoa fazer pá, com o revólver, saiu correndo, aí começa a perseguição, você pega, é o flagrante, continuado. E tem uma terceira hipótese, que é o flagrante impróprio, que é assim, o cara matou, pá, saiu correndo, aí chegou a polícia, perguntou para as pessoas, quem matou é assim, assim, ele tem tais características, ele matou com uma arma de fogo, começa-se uma perseguição e algum tempo depois, pode ser 1, 2 dias depois até, você acha a pessoa dessa descrição com a arma do crime, você pode prender em flagrante também. No caso do Daniel Silveira, ele fez um vídeo, não sabe-se quando, aí ficou o flagrante eterno, que não existe na lei. Quando o Alexandre de Moraes sentou no banheiro, abriu, viu o vídeo e falou, é prisão em flagrante. Mas o crime de ofensa, crime contra a honra, não comporta a modalidade de prisão em flagrante. Então ele errou, porque não há flagrante eterno, não foi nenhuma das 3 hipóteses legais. Errou porque o tipo penal não admite prisão em flagrante. Caramba, pessoal, isso é muito sério, cara. E depois ninguém faz nada. É parlamentar. Como é que pode um negócio desse, cara? E os parlamentares consentiram com isso. Aí o STF se sentiu mais forte. Veja, nós conseguimos mandar no legislativo, eles não estão nem aí para a própria imunidade parlamentar, nós mandamos no processo eleitoral e ninguém falou nada, e a partir daí o STF passou realmente a ser um conselho de ministros como era no Portugal fascista de Salazar. Nós temos um conselho de ministros que manda e desmanda no país. Isso foi acontecendo, teve o 8 de janeiro, se sentiram mais fortes ainda, quase 2.000 prisões em flagrante. Flagrante? Tudo bem, flagrante. Mas em 24 horas tem que ter audiência de custódia. Não teve. Ninguém reclamou. Vamos indo mais a fundo.
Porque quando não tem audiência de custódia, qualquer traficante sabe disso, você tem que ser liberado. Então vamos mais a fundo. Agora vamos passar para a prisão preventiva. Por quais motivos? Não tem individuação de conduta, não tem como a gente aplicar os critérios da prisão preventiva, porque eu acho. Foi. O Congresso não falou nada, o Senado não falou nada, e agora estão vindo as condenações. Condenações sem que se observasse o devido processo legal. Repito, eu não estou dizendo que aqui alguém é inocente ou culpado. Mas como qualquer traficante, homicida, estuprador, tem o devido processo legal respeitado, 8 de janeiro não se teve. Aí chega no Elon Musk, que é onde chega o Trump. Elon Musk, quando compra o Twitter, troca o nome para X, se depara com aquele monte de ordem ilegal, inconstitucional, antidemocrática, autoritária, torpe. E ele fala, não vou obedecer isso porque isso é ilegal. Aí é claro que o Supremo, que é um simulacro de Supremo, que de Supremo não tem nada, é um Supremo sequestrado por atores políticos sem notável saber jurídico. Bom, já que a gente pode fazer o que quer, não banir o X, vamos aplicar a multa. Aí sai do Brasil. Ele faz uma outra coisa que não existe na lei. Bom, já que ele sai do Brasil, vamos bloquear os bens da Starlink. Aí não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que ele não bloqueou os bens da Ambev para garantir as dívidas da Americanas? Faz sentido. O mesmo sócio, né? Exatamente. Porque isso não pode, isso é ilegal. Você não pode bloquear uma empresa que tem o sócio de um processo, mas que tenha outro sócio. Caraca, mas por que ele fez com o X e com a Starlink? Faz total sentido. Então, se ele fez aquilo com a Starlink, ele devia ter feito com a Ambev, para garantir a Americana. Mas não fez, mostrando que isso é uma ditadura. Caraca, bom, isso é muito Elon sério, Musk se aproximou de Trump. Trump já sabia de toda essa questão, desta ditadura envergonhada, desse fascismo acadêmico de quinta categoria e sem academicismo que se instalou no Brasil. E agora, é claro, com o Trump presidente, com a maioria do Senado republicano, a maioria da Câmara isso é muito sério, republicana. Cara. É óbvio que ele está mexendo com empresas americanas, este ditador está mexendo com empresas americanas, e existe, sim, uma probabilidade, vou dizer, probabilidade é muito alta, possibilidade de que esses ministros não possam mais ir para Harvard, dar palestra, etc. Isso vai ser a morte. Se alguém tiver bens lá, por exemplo, eu não sei se tem, Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos. Bloqueia bem, bloqueia a conta. Ele é o presidente, ele tem o Senado, ele tem a Câmara. Será que vai acontecer isso pode acontecer. Por que eu fiquei feliz, então, depois de toda esta volta de meia hora, para dizer por que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz porque no Brasil o Senado poderia resolver esta tirania. Mas o Senado é venal. Por que o Senado não resolve essa tirania, então, Pavinato? Já que eles podem, eles têm esse poder. Cara, pois é. Os tem várias... Vai entender, primeiro, cara. Pode ser porque você tenha rabo preso. Olha isso. Pode ser porque você seja corrupto e tem algum caso que você não quer que o STF mexa. Esse é um caso. Segundo caso. Pode ser que você não seja corrupto, mas tenha rabo preso com algum dirigente do seu partido que seja corrupto. Pessoal. Terceiro caso. Pode ser porque você seja venal. Você está recebendo emenda, etc. e tal. Isso é uma forma de corrupção, no sentido moral. Ou, por fim, porque você é desleixado mesmo, não está nem aí para... Então é isso, pessoal. Para vocês verem, vocês estão vendo aí o que o Pavinato, ele fala, né? Sobre fraudes, né? Ele é fraude no processo eleitoral, cara. E isso é muito grave, cara, e ninguém faz nada. É como eu falei num próximo no vídeo passado aí, sobre o único que tinha poder de tentar resolver isso era o STF, mas infelizmente, cara... perdão, o STF não, era o Senado, só que infelizmente, cara, os caras não estão conseguindo, cara.
Ninguém consegue, nem o exército, nem nada, cara. Infelizmente, nós estamos jogados na lata do lixo, cara. É isso aí. Você não pode comentar nada, você não pode falar nada. E isso é uma nojeira, cara. Infelizmente, isso daí é uma nojeira, um esgoto, cara, sem tamanho, cara. Entendeu? Complicado, cara, complicado. Vamos ver aí agora, ano que vem, quando o Trump assumir aí, ver o que vai acontecer, né? Eu sei que o negócio tá complicado e vamos ver o que vai acontecer ano que vem aí, se vai ter uma mudança aí nesse país, né? Nesse bochil que vivemos aqui, infelizmente. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aí. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo nós iremos trazer todas as informações aqui, o que está acontecendo aí, o que o pessoal está falando aí do STF, sobre o Brasil e o mundo afora. Um abraço e até o próximo vídeo.